Boa tarde já. Agradecer muito a Lubigrax, a oportunidade da Petrobras colocar aqui um pouco da sua visão sobre o mercado de básicos. A gente tem uma situação forte no Brasil nesse mercado, compartilhar um pouco com vocês essa visão de como a gente tem visto, quais são as perspectivas para esse mercado. Bom, falar sobre o mercado nacional de óleos básicos, lubrificantes em 2014. Primeiro, só umas considerações iniciais, né? O que a Petrobras considera, o que compõe esse mercado de óleos básicos. São todos os produtos produzidos pela Petrobras, que são os óleos básicos, os óleos extensores. Os extensores são os óleos básicos destinados a outros fins que não a produção de óleos lubrificantes. A gente inclui aí o óleo mineral agrícola, que é o óleo de pulverização, o Espíndola 70, mas não inclui o óleo isolante, que vai para a indústria de transformadores, indústria elétrica. É incluído também os produtos de re-refino de lubrificantes usados, né, toda a produção nacional e comercialização de óleos re-refinados, e também o comércio externo nacional, importação e exportação de básicos e de lubrificantes acabados, nesses dois itens tarifários que são colocados aí. No final do ano passado, né, o consumo de óleo básico, o mercado de lubrificante foi muito bom no Brasil. A gente teve um crescimento da ordem de 7% no consumo de lubrificante, da ordem de 9% do consumo aparente de óleo básico, que é o que a Petrobras calcula, e a gente tinha uma ideia, né, que 2014 seguiria no mesmo ritmo. A gente tinha dois drives que a gente entendia que eram drives positivos para ajudar o crescimento da economia. Um, a Copa do Mundo, né, com todas as obras nos estádios e obras de infraestrutura necessárias para suportar o evento no Brasil, e o outro, a eleição, que ele é tradicionalmente um drive que empurra a economia. O governo sempre libera muita verba para obras públicas, nos três níveis, federal, estadual, municipal. Então, em geral, é um drive muito forte. A gente, na Petrobras, percebe isso muito pelo consumo de asfalto. O consumo de asfalto em ano de eleição, ele sempre faz um pico. Então, assim, eram dois drives que sinalizavam de forma positiva como seria o ano de 2014. O ano de 2013 tinha sido bom, então estava todo mundo assim, numa expectativa muito boa. O ano iniciou e o que a gente vê, né, uma brincadeira aí que a gente tira da internet, que o ano teve poucos meses úteis, né? A gente teve um carnaval tarde em março, janeiro e fevereiro um período de férias, abril muitos feriados, a gente chama de feriados infinitos. No Rio de Janeiro a gente teve quase uma semana inteira de feriados, teve o 21 de abril, Semana Santa, e tem o 23 de abril, que é feriado também. Maio, a gente já começa a se preparar para a Copa do Mundo é importante, futebol é importante para o brasileiro. Junho e julho, Copa. Julho, esperava-se uma comemoração, mas foi uma ressaca pela Copa. Agosto, a gente tem um mês útil. Agosto está sendo um mês bom, acho que está todo mundo sentindo aqui. Junho e julho foi ruim, agosto está um mês legal. Setembro, outro mês útil. Outubro, a gente já tem eleição. Acabou o nosso ano. Então, assim, é uma brincadeira, mas reflete um pouco do que aconteceu. O primeiro semestre foi muito ruim, né? O primeiro semestre não foi legal. A gente está vendo uma pequena recuperação agora no segundo semestre, mas também nada tão significativo. A evolução de predição do próprio FMI para a economia brasileira, em abril de 13 para 2014, era 4%. Um ano depois, em abril de 14, já é de 1,8%, hoje já está abaixo disso. O próprio governo tem reduzido a previsão de redução de alta do PIB, né, em julho, para 1,8% em 2014. O mercado financeiro é um pouco mais conservador, aliás, o governo é um pouco mais otimista que o mercado. Né? O mercado financeiro prevê um PIB menor que 1% em 2014. Então, assim, os sinais da economia não foram bons. Aliado a isso, né, produção de veículos, a indústria automobilística é um drive forte da economia brasileira. Um primeiro semestre com recuo de 7,6% no licenciamento de veículos, que é em linha com a venda de veículos. Né? A exportação, 35,4% abaixo do que performou em 2013, comprometendo, assim, a produção de veículos, que recuou 16,8% no primeiro semestre. Né? São dados da Anfávia, né, e vai ser a primeira a se concretizar até o final do ano, a primeira queda de produção de veículos desde 2002. Então, assim, são dados que mostram que a atividade industrial não está forte no Brasil. Né? Esse PIB de 1%, quando a gente vê a notícia por dentro, o que segura é serviço, não é
atividade industrial. Então, sim, são algumas coisas que deixam a gente com um cenário ruim. Então, esse é o lado, eu diria, da demanda, né? Ou seja, o consumo, a demanda brasileira não está legal. Por outro lado, a gente teve, em 2014, a partida da planta da Chevron em Pascagoula, uma planta que produz grupo 2, a Chevron se torna o maior produtor de grupo 2 do mundo, uma planta de 25 mil barris dia de petróleo, de produção de lubrificantes, né? E que um dos mercados que ela pretende atingir, essa refinaria está na costa leste dos Estados Unidos, está no Golfo Americano, no Texas, então é o mercado da América Latina. Então, a gente tem uma demanda aquém e uma oferta crescente de óleos básicos no mercado mundial, né? Então, ou seja, é uma situação que está contraditória aí. Então, esse é o cenário aí que a gente viu de 2014, né? Um cenário bom para o comprador, efetivamente, bom para o comprador. Então, comparando a demanda nacional aparente de lubrificantes básicos, a gente vê que essa curva aqui é a curva de 2013 e essa curvinha azul aqui é de 2014, né? Conforme eu falei, a gente calcula o mercado aparente, que é a minha venda de óleo básico e importação e exportação de óleos básicos. Então, ele é um elo acima da cadeia, né? Não é a produção de lubrificantes efetiva, a venda de lubrificantes efetiva, que é a maior utilização dos óleos básicos. Então, ele é um sinalizador. E isso aqui está bem aquém dessa curva, também aquém dessa curva aqui. A gente vê que, ano passado, o segundo semestre foi muito bom, teve uma rampa de subida aqui até agosto, setembro, depois até setembro, né? Depois teve uma queda natural no final do ano, dá uma queda. Mas a perspectiva desse ano é a gente não performar isso aqui, não. E a nossa perspectiva, a estimativa da Petrobras, é de demanda de óleo básico fechar de 6% a 8% abaixo de 2013. Ou seja, fecharemos possivelmente no patamar de 2012. A gente vê período pré-crise mundial econômica, um crescimento forte, não só no Brasil, como no mundo inteiro. O mundo, em 2008, segundo semestre, bateu no muro, né? O Brasil sentiu também, o consumo caiu, mas 2010 retomou, superou 2009, ou seja, o Brasil teve uma retomada rápida da economia, uma retomada de crescimento forte, manteve estável aí de 10 a 12, um crescimento em 13, agora a perspectiva é de queda e voltar para os patamares de 2012. E o mercado brasileiro é deficitário, a produção nacional de óleos básicos, Petrobras, primeiro refino, mais re-refino, não é suficiente para atender a demanda, e a gente está vendo uma redução da revenda de importados, ou seja, como o consumo cai, na verdade, o primeiro produto que está sendo deslocado é o produto importado, né? Então, ele deve fechar 16% abaixo da média de 10 a 13, que é uma redução significativa da importação de óleo básico, por uma redução do consumo de óleo básico. Aqui é uma comparação da evolução do nosso mercado de óleo básico com o mercado do Sindicom, né? O Sindicom é responsável por cerca de 85% das vendas de lubrificante. Então, a gente vê que o nosso mercado aparente caminha em linha com o mercado do Sindicom, né? E o Sindicom também está indicando uma redução de venda de lubrificante esse ano na ordem de 7%, acumulado até julho, né? Então, corrobora bastante com a informação que a gente calcula, que é o consumo aparente de óleo básico. Bom, essa situação de mercado é essa, né? A gente tem a perspectiva de um consumo abaixo. Falar um pouquinho de preço, né? Como se comporta o preço do óleo básico. O óleo básico é um produto de refino, a matéria-prima petróleo. Então, ele naturalmente, existe uma ligação com a evolução do preço do petróleo. É só um gráfico desde 2009, período pós-crise, como é que se comportou o petróleo no mundo. Esse é o Brent datado, em dólares por barril. Ele teve uma subida forte de 2009 até o final de 10, início de 11, saiu de 40, entre 40 e 50, bateu os $120 por barril. E é um mercado muito líquido, né? Tem muita oscilação, mas se você for ver um comportamento aqui de 2011 para cá, ele tem, tirando alguns pequenos vales e pequenos picos, ele tem
caminhado em torno dos $110 por barril. Eu diria que ele está caminhando na faixa de $100 a $110 por barril, sem grandes variações. Então, a gente tem vivido um período de estabilidade, se pegar um período mais curto aqui, que é de início de 13 para hoje, estabilidade bem grande no custo da commodity para produzir o óleo básico. Então, o preço do petróleo tem se mantido estável. Mas, além do preço da matéria-prima, claro, o preço do óleo básico ele é influenciado diretamente pelo comportamento de oferta e demanda de óleo básico no mundo. E os preços recentes eles deram uma pequena subida, né? Esse é o preço dos Estados Unidos e da Europa, são os dois mercados mais fortes. E final de março, início de abril, uma pequena elevação no preço do produto. Algumas paradas programadas de planta reduziram um pouco a oferta, fizeram o refinador elevar um pouco o preço. Mas esse preço ele vem caminhando nesse patamar aqui há bastante tempo, né? Ele teve uma queda forte em relação... O petróleo vem mantendo estável, como eu sei, desde 2011. Ele teve uma subida, mas depois teve uma queda. E hoje a margem para o refinador está muito baixa. O refinador já começa a fazer conta nos Estados Unidos e na Europa se vale a pena você refinar e fazer óleo básico ou se você reduz a produção ou faz uma produção de combustível. O produtor, o refinador, está sempre fazendo essa conta. Então, apesar da demanda mundial fraca, não existe muito espaço para redução do preço aquém do que vinha sendo praticado até o final de março. Essa pequena elevação que teve foi por alguns fatores pontuais no momento, né? E com a nova produção da Chevron, que está se tornando comercial agora, ou seja, uma oferta maior de produto, existe uma possibilidade de uma pequena volta aí para o patamar que teve anteriormente, mas é uma possibilidade. Por outro lado, a planta da Chevron está fazendo com que algumas empresas anunciem fechamento de produções de Grupo 1 no mundo, né? A Shell anunciou no início do ano que até o final de 2015 fecha uma planta importante na Europa. Tem uma notícia que alguns refinadores europeus, na Itália e na França, estão estudando o fechamento de plantas de Grupo 1 também, né? E o mercado europeu é um mercado muito atraente para a Chevron, né? Então, a gente vai ter uma mudança recente, a gente está passando por um momento de mudança entre o balanço oferta e demanda de óleos básicos no mundo e em cada grade, né? Em cada tipo de produto, Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3. E, além disso, o preço no Brasil é influenciado pelo câmbio, né? É um produto que é grande parte importado, e o câmbio tem se mostrado bastante errático recentemente, né? Então, boa parte de eventuais variações de preço que a gente percebe no mercado brasileiro, a commodity tem estado mais estável, mas o câmbio tem estado um pouco mais infrequente, né? Um pouco mais nervoso. Então, a gente tem tido um aumento de preço em reais aí. Perspectivas nossas aí para 14 e 15, né? Conforme eu falei, a demanda nacional aparente em 14 vai ficar menor que 13, algo em torno de 6 a 8%. Existe uma grande disputa no mercado de óleo básico e também de lubrificantes, ou seja, apesar do mercado a venda de lubrificantes em 2013 estar caindo, a gente vê empresas cada vez mais mirando o mercado brasileiro, outros produtores de lubrificante blenders interessados em entrar aqui. Então, ou seja, se acirra o mercado de lubrificantes, a gente tem sido reportado para a gente que existe uma redução de margem no mercado de lubrificante cada vez maior. Repito o que eu falei no início, o mercado está muito bom para o comprador. O aumento do consumo de Grupo 2 e Grupo 3 no Brasil pelas demandas dos novos lubrificantes, né, lubrificantes para os novos motores mais eficientes, então exigem óleos menos viscosos, com maior índice de viscosidade. Então, a gente já estima que esse consumo no Brasil esteja em algo em torno de 20% a 30% do consumo brasileiro, tem se mostrado cada vez mais significativo. E, conforme eu falei, há uma mudança aí de balanço, oferta e demanda de óleos básicos no mundo, né? A gente está vivendo esse momento, está num momento de transição, então a gente pode ter novidades no futuro. Hoje existe um excesso de oferta, mas com certeza no médio prazo o mercado se ajusta. E importante, né? A pressão na margem de refino, né? Esse é um ponto importante que vai levar o refinador a tomar a decisão de manter ou não a sua produção. E falar um pouquinho da nossa atuação no mercado, né? A Petrobras
Possui 3 plantas que produzem óleos básicos, né, das 13 refinarias do sistema Petrobras no Brasil. 3 delas produzem óleos básicos. A Lubenor, no Ceará, é a menor delas, produz óleos naftênicos, com capacidade nominal aí de 70 mil metros cúbicos por ano. A Relan, na Bahia, produz óleos parafínicos de grupo 1, com capacidade nominal de 120 mil metros cúbicos por ano. E a Reduc, no Rio de Janeiro, é a maior produtora do Brasil, com capacidade nominal de 650 mil metros cúbicos por ano. Aqui está pequeno, mas é o portfólio de produtos nosso em cada refinaria. Essa apresentação vai estar disponível para todos, né? Então, vou ter oportunidade de dar uma olhada melhor aqui no nosso portfólio. Vai ser um portfólio bem amplo, de naftênicos, grupo 1, e a gente também complementa o nosso portfólio com o grupo 2, grau de viscosidade 220, e o grupo 1, para complementar a nossa produção, o SN 150 e o SN 500. Parte da produção está no Nordeste, né, no Ceará e na Bahia. O mercado está concentrado no Sudeste. Os produtores de lubrificantes estão concentrados no Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro. Então, a Petrobras ela movimenta esse produto, né, ela cabota para terminais no Rio de Janeiro e em Santos, onde daí atende o mercado. Também as importações vêm para esses terminais. A gente tem uma capacidade boa contratada aí para suportar nossas operações. A gente tem cerca de 50% do mercado brasileiro de óleos básicos, né, contando todos os players, importações e refino e tudo mais, e atende grande parte dos participantes do mercado, né. Temos cerca de 50 clientes, atendemos todas as empresas do Sindicom e outros 41 clientes ligados ao Cimepetro ou outras empresas independentes. Bom, a gente está aberto para contato, se alguém tiver alguma dúvida específica, alguma coisa. Esse é o e-mail da equipe de lubrificantes da Petrobras, de vendas de lubrificantes da Petrobras. Então, qualquer coisa, podem entrar em contato conosco, comigo direto, com o João Silva, trabalha comigo, também está aqui. E estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Obrigada, Bernardo.